vezes que eles não creram na ressurreição de Jesus. Eles estavam desiludidos, eles estavam tristes. Quando nós encontramos a palavra do encontro de Jesus com aqueles discípulos, não eram apóstolos, eram discípulos voltando para casa em Emaús, o que é que eles dizem? Nós pensávamos, a gente esperava, nós estávamos certos que ele ia fazer alguma coisa. Em vez, morreu. Morreu. Pedro volta à pesca, leva com eles alguns. Maria, cadê Maria? Maria desapareceu. Está, no linguajar juvenil hoje, está curtindo o seu luto. E a coisa interessante é que lá atrás, quando Simão, 40 dias de vida de Jesus, quando ele pega a criança na mão e ele diz: Pai, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Aí ele olha para Maria e diz: Maria, uma espada vai atravessar a tua alma. Gente, não é atravessar o coração, é atravessar a alma, o centro das emoções. Então, assim estava Maria. Entre tudo aquilo que Jesus tinha feito, tudo aquilo que Jesus tinha criado em função do reino de Deus que ele veio trazer ao mundo, ambiente fúnebre. E é neste momento, aleluia, que ele diz: ide e pregai o evangelho. Aleluia. Ide. Ele sabia quem estava para entrar em função na vida daqueles que creram na sua palavra. Então o ambiente era funesto, a tristeza era total. Ele reprova os discípulos porque não tinham crido na sua ressurreição. Graças a Deus foram as mulheres a receber primeiro a notícia, porque as mulheres espalham com mais velocidade, né? Era a propósito que Jesus tinha feito. As irmãs não se ofendam, por favor, mas é assim, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aí vem esta afirmação que eu, minha esposa, meus filhos comprovamos durante 26 anos, e hoje estão lá os meus filhos. Por 26 anos nós vimos a cooperação do Senhor para com a obra missionária. Quantos testemunhos teríamos para contar? Um dia, chega na igreja um casal e a gente percebeu que era gente da alta sociedade. O pai daquela senhora tinha sido um grande construtor, homem rico. Construiu um prédio de 7 andares, bem de frente à Catedral Católica de Siracusa. E deu para cada filho um andar. Prédio de luxo. Porque a intenção dele era: cada filho meu, quando vai abrir a janela, quando vai abrir a porta da sacada, o que é que eles vão ver? A catedral. Aquilo para eles é o fim do mundo. Então a gente vê esse casal entrando na igreja
E depois fomos saber da história. Eles estavam em crise matrimonial, e o rapaz que limpava as escadas daquele prédio, um dia encontra esta senhora sentada na escada, chorando, desesperada. E aquele rapaz pergunta para ela: senhora, com respeito, principalmente porque era um estrangeiro, era um rapaz do Sri Lanka, eu posso ajudá-la em alguma coisa? Ela deu uma má resposta, mas depois volta atrás e diz para ela: eu estou desesperada com a situação da minha casa. Aí aquele rapaz diz: olha, eu conheço alguém que pode ajudar a senhora. Aí ela diz: mas quem? O Jesus que me salvou pode ajudar a restabelecer o teu casamento. E era um membro da nossa igreja. E naquele domingo, ele chega todo feliz, levando aquele casal que estão até hoje lá. Minha esposa chegou semana passada de lá, trouxe notícia: Hélio e Chetina estão firmes no caminho do Senhor. Eu não fui lá evangelizar, não entreguei nenhum folheto para eles, não bati na porta, não apertei a campainha da casa, mas cooperando com eles o Senhor. Em toda obra missionária, isto é uma evidência que é Deus que faz, é o Espírito Santo que promove. Nós apenas levantamos o pé do chão e começamos a caminhar. Aí o Espírito Santo vem e faz o resto, e faz muito bem. Lucas 24, 21, está escrito: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Aí Jesus entra na casa dele, e na hora que ele parte o pão, repita comigo, a hora que ele parte o pão. Você sabia que é importante o momento de partir o pão? Quantas coisas têm acontecido na história da igreja, na nossa história, no partir do pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem ao Senhor e Jesus desaparece. Aí eles pegam a estrada de volta, 12, 13 quilômetros, terra, e vão e anunciam, mas eles também não tiveram muito crédito, continuaram na incredulidade. E ouvindo eles que vivia e que fora visto por ela, Maria Madalena, não creram, nem ainda creram. Está escrito em Marcos, capítulo 16, versículos 11 a 13. Mesmo após os sinais e os testemunhos, a incredulidade pairava como véu sobre os apóstolos. Irmãos, olha como é importante o discipulado da igreja. 3 anos carregando aqueles homens nos ombros, não faltava nada para eles e eles não tinham entendido nada da missão de Jesus. Eles queriam que Jesus mandasse os romanos embora milagrosamente, transformasse os romanos em formigas, porque viram Jesus transformando água em vinho. Jesus pode fazer tudo. Então é importante na igreja o discipulado, porque nós precisamos levar cada novo convertido à compreensão dos mistérios de Deus e o plano dele para a salvação do homem. Isto livra de muita gente se desviar. Isto livra muita gente de seguir seitas que está cheia para todo lado. No entanto, é exatamente sobre este chão de incredulidade
que ressoa o imperativo: ide por todo o mundo. Eu quero repetir, não foi em um momento belo. E quando nós ouvimos histórias da ida de missionários, nós sempre vamos encontrar uma página meia escura, como eu e a minha família tivemos. Tivemos um filho na UTI em Cuiabá, depois desenganado dos médicos, transferimos ele para São Paulo, imagina os irmãos, num avião UTI, um avião com todos os aparelhos de uma UTI, 2 médicos, uma enfermeira. Deus salvou a vida dele. E foi naquele momento que nós entendemos que era ou ir ou ir. Não que nós estávamos resistindo, mas é porque tudo aqui era favorável. Estávamos dirigindo igreja, presidente de campo, uma bênção aqui e lá, consideração ministerial, etc, etc. Mas o ide de Jesus está acima até do amor que a gente tem pela igreja. Compreende, irmãos? O ide de Jesus, ele é irresistível. E Deus nos chamava 10 anos, que esta chamada foi durando no tempo, até que chegou o dia de sairmos de casa e irmos para uma terra que não conhecíamos uma só vida. E nestes 26 anos, por bondade de Deus, 376 italianos foram batizados nas águas. Aleluia. Quantas vezes eu, em oração e lágrima, digo: Senhor, eu não merecia este resultado, mas o Senhor fez. E cooperando com eles, o Senhor. Quando vocês veem muita coisa humana, muita capacidade humana, muito querer humano, eu vou, eu fiz, eu faço, dá para desconfiar, porque sem o fazer de Deus não existe obra missionária em canto nenhum do mundo. O envio não parte da força dos homens, mas da presença do Espírito. Por isso, a igreja primitiva é instruída a não sair de Jerusalém precipitadamente, mas esperar a promessa do Pai. Guarde isto. Esperar a promessa do Pai. A missão depende do derramar do Espírito, não do entusiasmo do homem. Tem muita gente batendo no peito: eu tenho chamada, ninguém me vê, o ministério não concorda, ninguém me vê, isso, aquilo. Pastor José Geraldo, Parque do Lago, saudosa memória, contava que um dia um rapaz, muito alegre nas coisas que fazia, chegou nele e disse: pastor, agora eu sei onde Deus me está chamando para missões. Irmãos? Irmão, você sabe para onde você vai para a missão? Pastor José Geraldo, eu tive um sonho que eu vi assim escrito nas nuvens: me ame. Aí o pastor José Geraldo disse: pois é, irmão, Deus está pedindo para você amar mais Ele. Não tinha nada de Miami, não. Me ame. Então tem muitas vezes que a gente tem que amar mais ao Senhor para depois estralar o dedo na unção do Espírito Santo e ir embora para a missão. O dinamismo missionário da igreja nasce de 4 fundamentos que são interligados. Preste atenção nisso. Quero dizer aos irmãos que eu não estou aqui para trazer alegria aos vossos corações, mas eu quero trazer a verdade da palavra de Deus segundo
aquilo que a palavra nos ensina, missões. Amém? Porque eu tenho visto cultos missionários, manhã missionárias, um rebuliço, uma mistura de testemunhos que às vezes a gente sabe que não tem pé nem cabeça, para motivar o povo na hora que estende o lençol aqui na frente. Irmãos, se tu não resolve o que o Espírito Santo colocar no teu coração aí, vale 1000 mensagens daquela que eu estou pregando nesta noite. É o Espírito Santo que tem domínio sobre o nosso querer. Motivo teológico. É vontade do Pai a salvação, que a salvação alcance todos os povos. Quando nós lemos lá em Gênesis 12:3, Deus está falando com Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Nós percebemos que durante milênios não tinha bênção nas nações. Tinha guerra. Principalmente aqueles que lutavam contra Israel. Quando é que a bênção de Deus cai sobre todas as nações? No Pentecoste. Lá no Pentecoste. Porque assim Deus amou o mundo, fazendo o quê? Mandando o seu Filho para todas as nações do mundo. Mas foi Jesus que cumpriu a promessa do Pai na vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, abençoadas todas as nações. E Jesus era um descendente de Abraão, passando por Davi, especialmente. E agora é o cumprimento de todo aquele que crê será salvo. Sem limites de cor, de raça, de idade, de nada. Todas as nações. Porque assim Deus amou o mundo. O Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos nos esquecer, olha, Mateus 28, 19 e 20, que é bem a palavra que nós lemos em Marcos. Mateus repete dizendo assim: portanto, ide e ensinai todas as nações. Moisés não pôde fazer isso. Os reis de Israel, os sacerdotes, os profetas do Antigo Testamento não puderam fazer isso, porque a obra, o plano de Deus não estava completo. Agora sim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma promessa a Abraão, cumprida milênios depois, através do ide de Jesus. Então era como o Espírito dizer, bem, agora chegou a hora. Todas as nações serão abençoadas. Como está escrito na palavra, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele existia, ele estava presente em muitas obras e ações, mas ele não tinha se revelado ainda, como aconteceu no Pentecoste. Quando é que se cumpre Gênesis 12:3? Já disse, em ti serão benditas todas as nações. Primeiro, motivo teológico. Segundo, motivo eclesiológico. Isso aqui também é importante, porque a igreja ela tem uma natureza. Não é reunião de pessoas. A igreja existe por duas razões principais que nós não podemos perder de vista. Primeiro, glorificar ao Senhor aqui dentro, especialmente através dos louvores. Se nós fôssemos um pouquinho mais sério,
Cada vez que alguém pede oportunidade para cantar um hino, ou que um grupo se reúne para cantar um hino, ou que um coral se apresenta para cantar um hino, a história que vai ser cantada devia ser estudada primeiro. Porque quando nós cantamos adorando a Deus, acontece alguma coisa no meio do povo. Não tem como não acontecer. Temos um hino que diz que foram escritos em tribulações, os hinos da harpa. Por isso que não passa, não vence. Não tem como cancelar os hinos das harpas, porque foram escritos em tribulações. Mas a maioria desses CDzinhos que nós estamos vendo por aí foram escritos na beira da praia. Deus me perdoe um julgamento assim tão pesado, mas é assim, irmãos. Mas quando alguma coisa é escrito na realidade da vida, e muitas vezes em sofrimento, o Espírito Santo se responsabiliza de tocar os nossos corações. Então, a igreja, o motivo eclesiológico é este. A nossa natureza é de louvar a Deus, de reconhecer a sua grandeza através da adoração coletiva. É bom cantar debaixo do chuveiro, na escrivaninha de trabalho, tudo é louvor, mas a igreja foi chamada para se reunir e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso se chamaria uma origem centrípeta, porque é adoração interna, e centrífuga na missão. A primeira é adorar a Deus. A segunda é anunciar lá fora destas quatro paredes aquilo que nós recebemos primeiro. E a Bíblia é muito clara: de graça recebestes, de graça dai. E olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 2,47. Esse é tremendo, este versículo. Vou até esperar os irmãos darem uma olhada na sua Bíblia. Atos 2,47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que acrescentava? Interessante que quando nós chegamos em Siracusa, a Assembleia de Deus italiana já estava lá. Aliás, eles estão um bom tempo, porém, a mentalidade da Assembleia de Deus italiana é da congregação cristã aqui no Brasil. Vocês já viram congregação cristã fazer culto no ar livre? Nunca. A Assembleia de Deus lá também não faz. Por quê? Porque eles pegaram este versículo e é uma bandeira da igreja, é uma bandeira. Quem tiver que vir para a igreja, Deus vai trazer. Quer dizer, praticamente destronca o ID, porque o ID não foi cancelado. É certo, como, por exemplo, esse casal que eu acabei de contar. Quem levou eles para a igreja? O Senhor, através de um crente. E outros casos que eu poderia contar aqui que a gente não tinha nem ideia. Macumbeiro mandando pessoas para a igreja. Então, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que se havia de salvar. Isto deve ser um motivo de oração, porque o Senhor é mais capaz do que o maior evangelista da terra. O Senhor é mais capaz do que a maior quantidade de folheto que nós possamos distribuir. O Senhor traz, se a igreja pedir, sem deixar de ir lá buscar o pródigo e o perdido. Terceiro motivo, motivo afetivo, porque é
o amor de Deus a base da missão. Deus ama a igreja e a igreja deve amar ao pecador. A compaixão que move a missão nasce no coração de Cristo, vendo as multidões. Observe. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Alguém nesta noite pode dizer: olha, nunca consegui levar alguém para Cristo. E eu vou te dizer qual é a razão. Porque você não usou a quantidade de compaixão justa e necessária para levar alguém para os pés do Senhor Jesus. Porque a compaixão é um colante. Consegue fazer algo que a gente não imagina. Demonstrando o amor através da compaixão, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo. Porque é Ele que faz a obra. Vendo errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. O Espírito derrama em nós o mesmo amor que motivou o Verbo a andar por cidades e aldeias pregando o reino. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. E o quarto motivo pelo qual nós fazemos missões é aquele supremo, porque nós fazemos para a glória de Deus. Imagine comigo, se eu e a minha família, apesar que Deus tem sempre os seus meios, não é que Ele depende de Valmir e Olga absolutamente, mas imaginamos que a gente não tivesse ido. Será que aquelas 376 pessoas que desceram as águas batismais teriam conhecido o Evangelho de outra forma? Vocês acham que sim? Porque Deus tem um plano na vida de cada um. O eunuco era um. E só ele recebeu a mensagem daquele jeito. E precisava Filipe estar lá. Amém? Tudo para a glória de Deus, fazei tudo para a glória de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios 10:31. A missão existe porque a adoração ainda não é plena entre todos os povos. As missões levam os povos a glorificar a Deus, dar a Ele o que lhe é devido. Sem a pregação do Evangelho, não tem glorificação do nome do Senhor. O Evangelho precisa chegar, convencer o homem através do Espírito Santo, transformar a vida, e uma vez transformados, vem a adoração. Eu participei de um culto de uma igreja da Etiópia. Irmão, sem brincadeira, 3 horas dura o louvor. 3 horas. Os tambores, qualquer instrumento de corda, e aquele povo transpirava, descia suor por todo o corpo, mas por 3 horas eles adoravam o Senhor. Tanto é importante para eles a adoração. E o testemunho deles é este: durante a adoração, o Senhor realiza os maiores milagres. Porque a adoração, ela prepara o nosso coração para a ação de Deus dentro de nós. Talvez é tempo que a igreja repense alguma coisa com relação à adoração. O segredo não é o tempo, não é, irmãos, mas a qualidade.
é uma preocupação atual e muito forte, o serviço de adoração da igreja. As missões levam os povos a glorificar a Deus, dar a Ele o que lhe é devido. Assim, a igreja missionária não é fruto de estratégia, mas de obediência. Diga comigo, obediência. Obediência. Obedeceu, tem a garantia de Deus. Obedeceu, tem a cobertura do Espírito Santo. Debaixo da obediência do ID, Deus não abandona ninguém. O Espírito Santo é o sopro que transforma discípulos incrédulos em testemunhas ousadas, conforme Atos 4:31. Assim, toda proclamação de Jerusalém aos confins existe pelo Espírito, por Ele e através dele, para louvor e glória. Efésios 1:14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O capítulo 1 de Efésios fala muito de adoração. É maravilhoso. O Espírito Santo, de uma sala fechada, chamada cenáculo, saiu para todo mundo. E a coisa interessante, vamos ver em loco, um dia lendo Atos, porque é um livro que não pode afastar da nossa cabeceira, aqui está escrito assim, capítulo 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Isso aqui é um caso? Não. Deus já estava levando para Jerusalém todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamita e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, e cretenses, e olha aqui, e árabes. Sabe qual é o último povo, qual a última etnia que ainda precisa ser alcançada em modo objetivo e quantitativo? São os árabes. Porque a maioria dominado pelo islamismo, a pregação do evangelho é proibido, ter uma Bíblia no Irã dá uma sentença de 12 anos de cadeia, mas na relação, e eu creio que isso não é um caso, na relação de nações que ouviram os irmãos lá no cenáculo falar em outras línguas, a última nação está escrito em árabes. E graças a Deus, nós conhecemos vários projetos de missões brasileiras que estão trabalhando entre os árabes, a maioria escondidos, como nós conhecemos lá no Marrocos, um casal de brasileiro, que ele é um engenheiro agrônomo, faz muito tempo que a gente não tem contato, e a esposa é uma psicóloga. Então, eles foram para lá, um intercâmbio com o governo brasileiro e o Marrocos, para ensinar o plantio de algumas hortas, de alguns
legumes e hortaliças. Ele, como engenheiro agrônomo, estava lá a serviço do Brasil para o governo marroquino. E ele nos contou que ele não pode pregar o evangelho. Mas, se alguém pergunta alguma coisa, ele pode responder. Então, o que eles faziam? Levava aluno por aluno para casa para comer com eles. E aí, a comida está na mesa, ele dizia, olha, eu sou cristão, a gente tem o hábito de agradecer a Deus pela comida que está na mesa. Irmãos, cada testemunho, diz que o povo chora, aí começa, mas o que é isso? Eu estou sentindo um arrepio. E cooperando com eles, o Senhor precisa de estratégias. Aleluia, glórias a Deus. A primeira faísca do dinamismo missionário da igreja nasceu no cenáculo. Após a morte e ascensão de Jesus, os discípulos se viram imersos numa solidão inédita. A ausência física do mestre os deixou cercados por portas fechadas e corações confusos. Estavam reunidos cerca de 120 irmãos, Atos capítulo 1, versículo 15, aguardando uma promessa que ainda não compreendiam totalmente. Mas a ordem era esta: não saiam de Jerusalém. E obedecendo, receberam a presença do Espírito Santo. Então, o Pentecostes veio do céu um som como de um vento veemente. E aquilo que era medo tornou-se multidão. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. O Espírito Santo derrubou as barreiras do medo e da apatia. A solidão foi vencida pelo fogo. O cenáculo estava aberto e o mundo também. O cenáculo estava aberto e o mundo também. Nenhum glória a Deus. O cenáculo, com a presença do Espírito Santo, se abre. E com a abertura do cenáculo, o mundo está aberto, esperando que chegassem até ali com a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo derrubou as barreiras do medo e da apatia. A solidão foi vencida pelo fogo. O cenáculo estava aberto e o mundo também. Note que Paulo não está ali. Paulo não está presente no cenáculo. Estão os 11 discípulos, mas Paulo ou Saulo, ninguém sabe dele. O primeiro impulso, que foi o impulso do cenáculo, não contava com ele, mas a graça de Deus já escrevia o nome dele em alguma página. Primeiro impulso, cenáculo, explosão do Espírito Santo. Segundo impulso, perseguição. Os irmãos sabem o que é impulso, não? Uma força que empurra uma máquina, um caminhão, uma pessoa, uma ideia. Porque não podemos esquecer que o Evangelho também é uma ideia. Para os intelectuais, eles procuram isso. E o Evangelho preenche muito bem a lacuna de um coração de homens e mulheres inteligentes. O segundo impulso, a perseguição. A chama que se acendeu em Jerusalém espalhou-se pela dor. A perseguição se tornou combustível. De Atos 1 até 8, de Atos capítulo 1 até o versículo 8, vemos Saulo irônico, instrumento que estava perseguindo, ele estava do lado dos perseguidores. Ele estava presente na morte de Estevão. Depois, com carta, foi atrás dos crentes em Damasco, hoje a Síria. Mas no capítulo 9,
o perseguidor passa a ser perseguido. E olha que a profecia de Ananias foi forte. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vem cá, Paulinho, vem cá. Você vai parar de perseguir os meus, mas vão te perseguir. E Paulo resistiu, não, irmãos? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Está escrito em Atos 9,16. A história de Paulo mostra que o sofrimento não sufoca a missão. Ao contrário, espalha. O crente convicto que está na vontade de Deus, na hora do sofrimento, aí é que ele trabalha. Aí é que ele corre de um lado para o outro. E é muito interessante, Atos 23, 10 e 11, vamos ler? Olha que condições chegou o nosso irmão Paulo. Atos dos Apóstolos, 23, capítulo 23, versos 10 e 11. Olha, e havendo grande dissensão, porque ele estava sendo julgado, e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles. O chefe lá do fórum, do cartório, do tribunal, viu a fúria dos inimigos de Paulo e ele pensou, vão fazer ele em pedaço. Aí o que ele faz? Mandou descer a soldadesca para que tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aqui começa a chamada e a viagem do apóstolo, a última viagem para Roma, quando depois do naufrágio na ilha, ele passa por Siracusa, a cidade que nós estivemos, e fica ali 3 dias. Em Malta, aconteceu o naufrágio, aconteceu que a serpente morde a mão dele, que ele evangeliza um monte de gente, cura o pai do governador, a ilha ficou convertida, daí 3 meses, um outro navio, ele continua a viagem, passa por Siracusa, de Siracusa passa por Régio, de Régio Puteoli, de Puteoli a 3 Vendas, Roma, onde irmãos estavam esperando ele, mas não se esqueçam, ele era prisioneiro. Deram 2 anos de liberdade, mas ele era prisioneiro até chegar o dia da sua própria execução. A história de Paulo mostra que o sofrimento não sufoca a missão, ao contrário, a espalha. O Espírito Santo, invisível, mas inquebrável, transforma medo em testemunho. Primeiro impulso, o Pentecoste no cenáculo. Segundo impulso, sofrimento. Terceiro impulso das missões, abertura aos gentios. Porque até ali tinha guerra. Pedro, Tiago, não queria evangelizar os gentios. Mas Paulo entendeu a chamada dele, que era para evangelizar os gentios. E ele foi perseguido pelos seus irmãos, porque ele abriu a porta do evangelho para os gentios. Ele chegava numa cidade, corria na sinagoga, porque era na sinagoga que os judeus se reuniam. A primeira mensagem da cidade eram os judeus que ouviam. Quando fechavam a porta, ele escapava. Ia evangelizar nas praias, nas praças, fazia tenda, já com os gentios na sua mente. E este foi o terceiro impulso. As igrejas começaram para todos os lados. Para os irmãos terem uma ideia,
Lá em Siracusa, pastor Samuel, tem uma igreja chamada Crípta. Por quê? Construída debaixo da terra, na rocha. Pedra dura, uma igreja construída debaixo da terra. Tem lá esta igreja Crípta de São Giovanni, ou de São João, dividida em 3 cruzes. E um judeu viajava de Siracusa a Jerusalém. Ele levava sementes e trazia seda. E na volta de uma das suas viagens, ele passa em Antioquia de Síria e encontra Paulo e Barnabé. E a gente sabe que quem chegava perto de Paulo e Barnabé estava na rede. E ele leva o evangelho para Siracusa. Quando Paulo passa lá, tinha muitos judeus crentes. Então a gente conhece as cidades por onde eles foram. Mas a coisa estava espalhando. O evangelho ia para todo lado, bastava um ouvir e ser convencido da palavra de Deus. Ele já levava para a sua vida, para a sua família, e a igreja crescia sem limites. Aleluia! A explosão do cenáculo cruzou fronteiras. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Em Antioquia, um punhado de profetas e mestres em jejum e oração ouvem o Espírito que diz: assim estes, enviados pelo Espírito, porque o centro da minha palavra é que missões é obra do Espírito. Fora dele não tem nada que se conclui bem. Aleluia. Em Antioquia, repetindo, né? O Espírito que conduz o Evangelho de Jerusalém a Seleucia, a Chipre e até os confins da terra. O envio de missionários não nasce de um pragmatismo, mas de joelhos dobrados. Minha esposa chegou a semana passada de Siracusa. Meu filho mais novo mandado para os Estados Unidos. É até engraçado, né? Uma igreja missionária na Itália mandando um pastor para os Estados Unidos. Convidado para assumir uma igreja com 70 membros que está há 7 anos sem pastor. Em contato com uma missão americana, eles foram, fizeram teste sabatina. Os americanos são bem diferentes da gente, né? Não são fáceis de passar a mão nas costas de ninguém. E ele chegou ontem com a família na igreja lá perto de Seattle e já foi muito bem recebido pela igreja. 70 membros, 7 anos sem pastor. Uma igreja missionária mandando missionário. Nós estamos no 4º impulso, a multiplicação da igreja, é o que eu tenho dito agora. Se antes Saulo perseguia quem plantava a igreja, agora é ele que planta. De Atos 15 a 21, a narrativa é um entrelaçar de comunidades. Antioquia, Listra, Derbe, Corinto, Éfeso, nomes que viram epístolas, altares, tochas vivas. E aí eu admiro o que está escrito em Atos 21, 20. Vamos ler diretamente na Bíblia. Atos 21, 20. Porque Paulo e Barnabé viajam para Jerusalém. Eles estavam sendo atacados pelos judeus, convertidos, não convertidos, e eles vão para Jerusalém para dar um relatório. Olha o que está escrito no versículo 20. Paulo chega a Jerusalém, é preso no templo, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe:
Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Paulo dá um relatório brilhante, não vem agradecido, ninguém agradeceu Paulo, ninguém glorificou Paulo, mas aqui está escrito. Veja só, vamos ler do 15. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. Tiago era o meio-irmão de Jesus e era o pastor da igreja de Jerusalém, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei, e já acerca de ti fomos informados de que ensinas todos os judeus, tarará, tarará, que aí aquela confusão até hoje está lá, né? Judeus ortodoxos que não aceitam o messianismo. As igrejas messiânicas de Israel quase não são perseguidas pelos ortodoxos. Ainda bem que a lei, o governo de Israel protege também por causa de uma liberdade chamada democracia. Amados irmãos, primeiro impulso, cenáculo. Segundo impulso, sofrimento. Terceiro impulso, abertura do evangelho aos gentios. Quarto impulso, a multiplicação de igrejas. Agora eu faço uma pergunta: o que é que mudou destes 4 impulsos? Para vocês, o cenáculo está aberto ou está fechado? Está aberto. A manifestação do poder de Deus, o Pentecostes, está aberto, está em curso. Quantas vezes esta igreja foi imersa pela presença de Deus através do Espírito Santo? Então o cenáculo está aberto. Do mesmo modo, o sofrimento. Nós estamos aqui tranquilos, mas os irmãos pensam que é isso em todo mundo? Não, por favor, não. Muitos povos têm sofrido terrivelmente a causa do nome de Jesus. Abertura de igrejas acabou? Não, todos os dias em algum lugar estamos abrindo igrejas. Então o impulso não acabou. O Espírito Santo está com o pé no acelerador, querendo chegar a todos os povos e a todas as nações. E a multiplicação das igrejas, naturalmente, é a conclusão destes impulsos. Me vem à memória, falando de Atos 15, 20, e cooperando com eles o Senhor, eu leio muitos testemunhos de missões. E teve um que recentemente me chamou a atenção, escrito por Richard Wurmbrand, um pastor polonês preso pela Rússia na Segunda Guerra Mundial, um homem que sofreu muito, mas Deus deu muitas vitórias, e ele escreveu uns 3 livros que vale a pena ler. O dia que você encontrar um livro de autoria de Richard Wurmbrand, compensa ler. Ele conta que num paizinho do centro da África, um missionário inglês foi para lá para evangelizar aquela aldeia. E ele, depois de 5 anos que ele começou a entender a língua, ele decidiu escrever ou transcrever o livro de Isaías e o livro de João.
traduzir. E quando ele chega já no começo do capítulo 1 de Isaías, ele tem a dificuldade. Ainda que os vossos pecados foram negros ou vermelhos como escarlate, o que vai acontecer? Deus vai transformá-los como a neve. Mas e aí? Nunca ninguém tinha visto neve naquela aldeia. Nunca nevou naquele lugar. Não é que tinha televisão, internet para conhecer a neve. Isso lá nos anos 30 e pouco, 40 e pouco. E aí ele põe 3 pontinhos e prossegue a tradução do livro de Isaías. Um dia ele está na cabana dele com a esposa e houve um movimento na aldeia incrível, um corre-corre, uma gritaria, e ele sai da toca lá da sua cabana e procura saber o que é. Aí um dos índios, dos nativos, disse, olha, apareceu tutor. Tutor? O que é tutor? Aí levou ele numa determinada árvore, onde tinha um passarinho da família do pássaro preto, mas albino. Todo branco. E eles estavam em alvoroço, porque eles sabiam que quando aquele passarinho aparecia ali, era sorte, era cura, acontecia coisas boas, era maravilhoso, eles não queriam perder. Não prendiam, mas não queriam que ele fosse embora. Ainda que os vossos pecados fossem vermelhos como escarlate, eu os farei brancos como tutor. E cooperando com eles o Senhor. Um outro testemunho, também este tremendo, um missionário tinha paixão pela Coreia do Norte. Quando terminou a guerra entre a Coreia do Norte e o Japão, ele estava na Coreia do Sul, onde podia, era um país civilizado, assim dizendo. Ele descobriu um navio mercantil que ia para a Coreia do Norte, e ele insistiu com o capitão até que o capitão concedeu que ele viajasse no navio. Mas avisado, olha, ali, pelo que a gente sabe, não escapa ninguém. Não, mas eu quero ir. E ele tinha 2 malas de Bíblias escritas em coreano. E esse navio apenas está aproximando do primeiro porto da Coreia do Norte, foi atacado pelo exército. Todo mundo morreu, inclusive o missionário. Muitos anos depois, vem fora a notícia que o soldado que matou o missionário era analfabeto. Pegou ali 2, 3 Bíblias, pôs na sua aljava, na sua bolsa. E depois, acalmando os tempos, foi para casa. E naquele tempo, ele morava na campanha, morava no sítio. E as casas eram construídas a pau a pique. Pau a pique, acho que alguém aqui sabe como é, né? A madeira com barro. E tinha o costume de colar papel no barro para ser menos frio. O papel serve como isolante. E o soldado começa a pegar as páginas da Bíblia e colar naquele barro. Então, os irmãos imaginam, 3 Bíblias consumidas, coladas no barro. O que acontece? Pessoas que eram alfabetizadas descobriram as Escrituras e vinha gente de longe ler as páginas da Bíblia escritas, coladas neste barro. E quem conta esta história diz que um bisneto daquele soldado foi o primeiro pastor
a conseguir sair da Coreia, estudar teologia e voltar, ainda que tenha vivido pouco tempo. E cooperando com eles, o Senhor. Aí uma história dessa, meu Deus, coitado do missionário, levando 2 malas de Bíblia, que mal ele estava fazendo, vem um lá e mata ele. A próxima vez que você orar por missões, diga sim a Deus. Deus, coopere com o missionário, ainda mais. E a cooperação de Deus nos dá garantias de sucesso que glorifica o Senhor, como Paulo fez, levando o relatório a Jerusalém, sem ser aplaudido, reconhecido, ou qualquer outra coisa, mas o nome do Senhor foi glorificado. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, pastor Samuel. Vamos orar a Deus? Amém. Me foi dada a liberdade de orar por alguém que tem desejo missionário. É uma coisa muito justa. Mas orando por esta reunião, eu senti uma coisa um pouquinho diferente. E o pastor Samuel vai compreender. De orar por pessoas que querem amar missões. Irmãos, não somos iguais. Muita gente não faz nenhuma questão. Ama ouvir testemunhos, chorar, vibrar. Mas o amor por missões muda muita coisa na nossa vida. Inclusive, a tua oferta missionária, ela vai ter um valor maior, porque você está fazendo com amor, não por barganha, não por troca. Então, entre as pessoas que virão na frente esta noite, eu creio, eu quero chamar também estes que querem amar missões. Amar mais missões. Ter um coração dadivoso, um coração aberto, um coração interessado em adotar uma família, uma missão e orar sem medidas. E Deus faz isto, irmãos, e muda mesmo. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que Deus colocou amor por missões no coração e hoje fazem muito mais do que antes, que não tinham compreendido ainda esta razão. Pai querido, aqui estão vidas, Senhor, vidas que Tu salvastes com o Teu sacrifício, com o Teu sangue derramado na cruz. E aqui estão, Senhor, alguns com desejo missionário e outros concordes com a palavra de querer amar com mais profundidade, com mais sinceridade e com mais força o trabalho missionário. Senhor, eu te peço, faz isto pelo Teu Espírito, como Tu estavas no cenáculo, operando maravilha, faz na vida destes amados irmãos, e eu creio que esta igreja ainda terá muitos testemunhos, porque Tu és um Deus fiel, verdadeiro e veraz. No nome de Jesus.